né? Por que que a restauração está ficando com mancha, né? E por que que acontece essas lascas e trincas? Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Sakamoto, eu sou especialista, mestre e doutor em dentística restauradora. E há 16 anos eu venho lapidando as técnicas restauradoras, visando melhorar a performance clínica das restaurações para dar mais conforto para o paciente. Quero te mostrar que é possível realizar restaurações mais naturais em resina composta, deixando elas mais imperceptíveis e seus pacientes mais satisfeitos, né, com o resultado. Os principais erros que provocam, né, o manchamento, uma delas é a manipulação da resina, né, a forma que você está pegando no tubo, manipulando, homogeneizando, como que você está fazendo, né? Pode ser também outra variável a estratificação. Outra coisa, pessoal, o que pode ser para causar mancha? Você não está polimerizando direito. Pode ser a polimerização. Então, o seu foto tem que ver se a potência, né, a intensidade, está fazendo uma conversão adequada do seu polímero, da sua resina. Tá? Outra variável também é o que? O acabamento e o polimento está deficiente. Você não está fazendo adequadamente. Veja que tem muitos pontos que um depende do outro. Por exemplo, se você não está manipulando legal a sua resina, né, vai estratificar, deixa linhas entre as camadas, não está polimerizando direito, a superfície está ficando bem irregular, aí você tenta no acabamento e no polimento deixar homogêneo. Às vezes não dá, porque sua estratificação está com muita porosidade, são bolhas de ar entre as camadas, e você vai expor essa superfície, né? Então não é o acabamento que vai resolver, então um está aliado ao outro, né? E as lascas? Logo após que você restaurou, tipo, ó, restaurei hoje, fiz um recontorno, aumentei incisais, dei guia, e já quebra na sequência, tipo, o paciente na mesma semana liga, ó, doutor, quebrou, ou o paciente já está com a restauração, já foi feito polimento final, já ficou meses, e aí que lasca. Em que situação, né? Quando, qual o momento que está acontecendo essas lascas aí no seu consultório? Imediato, assim, nas primeiras semanas ou meses depois? Porque assim, quando você opta por uma técnica que você vai fazendo várias camadinhas, né, estratificando a incisal, por exemplo, usando várias resinas de efeito, né, resinas estratificando a incisal. Quanto mais incremento você vai colocando, maior o número de interfaces, de linhas. Na guia está quebrando, Giovana? Então, a sua guia de desoclusão, a sua face, né, que vai fazer a desoclusão não está correta. Não pense só na sua restauração, você tem que olhar o antagonista, certo? Então, antes de aumentar, eu já dou uma conferida na protrusível, na lateralidade. Às vezes tem que incluir também, se você vê a faceta de desgaste, como está o canino antagonista, você tem que restaurar a ponta ali do canino inferior também, não só pensar na estética superior, ou ajustar a inclinação, né, se não tem um faceta de desgaste, né, avaliar esse guia também no extrabordejante, né, quando volta também, porque não é um movimento consciente, né, então a gente tem que analisar todo o movimento, ok? Porque daí quando você checa a oclusão antes de realizar a estética, o paciente tem que estar ciente também que a mordida tem que estar estável, tem que ter uma estabilidade oclusal, né? Porque senão vai sobrecarregar alguns pontos e aí vai, pum, fraturar mesmo, independente se é resina, se é cerâmica, qual material for. Se a oclusão não estiver estabilizada, não há material que vai suportar, lógico. Se você optar por uma cerâmica ao invés de resina, não vai quebrar na primeira semana. Isso aí, entendeu? Vai passar tempo e vai lascar a sua cerâmica. Então, não é material, ok? E por que é importante a gente evitar esses erros? Né?
Pensando nisso, na questão da mancha e das lascas, é o quê? Promover o quê? Uma longevidade maior das nossas restaurações, certo? Garantindo a estética, evitando o retrabalho, porque se você faz uma reabilitação estética e começa a lascar toda semana, você cobra do paciente esses reparos? Qual a garantia que você dá? Você entendeu? Por isso que eu perguntei, quando que lasca? Por quê? Se você fez a estética, e eu já avisei o paciente, eu assim, ó, às vezes quando faz um aumento, o cérebro não está acostumado ainda com aquela face, naquele comprimento, pode forçar ali e quebrar, tem que ajustar, mas se tiver ok e fraturar lá, tipo, 2, 3 meses depois, vai ter um custo de reparo. Às vezes, eu fui abrir uma embalagem, sabe? Eu forcei cisalhamento. Eu fui morder, sei lá, abrir alguma coisa com um dente. Tava roendo a unha. Você entendeu? Então, tem que explicar para o paciente os cuidados, né? E também, para garantir até essa garantia, você tem que cuidar. Não é assim, tem que evitar fazer esse cisalhamento, né? Roer unha, abrir embalagem, evitar, né? Bater ali, né? E aí, se for na mesma semana, eu faço o reparo sem custo. Por isso que o valor também vai ter uma margem lá que você cobra mais para ter essa garantia, né? Tipo assim, vou fazer, lascou, o valor que você colocou ali é justo, mas pensando também nessa questão. Se você trabalha numa margem de preço mais enxuta, aí começa a fazer retrabalho, reparo, e você vai estar pagando para trabalhar. E o paciente não vai ficar satisfeito, né? E você refazendo, vai ficando um monte de linha, de margem, de interface, certo? Eu vou passar aqui para a tela do meu computador para vocês acompanharem comigo o slide que eu separei para vocês. O erro 1 é quando você pega do seu tubo da resina com a espátula assim, socavando. Essa seringa não tem tanto problema porque a parte interna não é plástico preto, que é comum quando você faz isso, além da resina ser toda irregular, igual está aqui, sair com pedacinhos de pontinhos pretos, que é o plástico da seringa, certo? Ó, sai toda irregular. O correto, seringa, né? Você vai apertando o êmbolo, até sair você corta como se fosse uma guilhotina. Remove a quantidade que você vai trabalhar e não ficar socavando dentro da seringa, certo? Resina já sai bem mais homogênea, mas ainda assim sai meio irregular, você tem que homogeneizar. E tem gente que faz isso, né? Homogeneiza onde? No dedo, mas cuidado. O que eu faço? Uma dica clínica. Todo procedimento prévio à restauração, eu preparo, vou isolar. Na hora que tá tudo isolado, vou restaurar, aí eu troco a luva, entendeu? Para não ter contaminação. Fora isso, também o que tem que fazer? Pegar uma gaze com álcool e limpar a ponta do dedo. Se você faz isso assim, se tiver sujo a ponta do dedo ou talco, vai interferir na adesão, certo? Quem não quiser fazer isso, sabe o que faz? Sabe aquele dappen de silicone? Deixa um dappen de silicone, né, separado, limpo, coloca um incremento ali e manipula, apertando assim dentro do dappen de silicone, ok? Então, manipulação, ok? E também tem gente que é acostumado a passar o pincel na última camada da superfície com adesivo. Então não faça isso, pessoal. Adesivo. O adesivo normal, né, que tem primer. Não faça isso. Se você quer fazer isso, você invista, né, tem que fazer um investimento num material específico para isso, que chama wetting resin da Ultradent, tá? Então você umedece a pontinha do pincel e tira o excesso, tá? Você não vai ficar incorporando muito o quê? Matriz orgânica. Se é adesivo que tem primer, na hora que você está passando uma superfície de restauração,
está incorporando, além de matriz orgânica, solvente, que é o que? Álcool, etanol, acetona, vai interferir na propriedade da resina composta. Então, eu não gosto, eu sempre limpo o pincel e passo o pincel limpo, né, seco, né, um pelo de Marta. Esse é o pincel da Hotspot Design. E aí, quando você enxerga assim, ó, olha que interessante essa foto. Pontinhos. E na classe 3 ali no 21, tá vendo que a linha, a margem da restauração está manchada? Por quê? E por que que no central e no lateral está cheio de pontinho? Qual foi o erro aqui? Foi manipulação da resina, da restauração. O que acontece? Na hora que restaurou, não homogeneizou bem e com o passar do tempo, né, a superfície foi sendo desgastada, teve um desgaste da resina e foi expondo o quê? As bolinhas de ar. Por isso que está tudo pontinho. Assim. Então expôs essa bolinha de ar. Ok? Já no central esquerdo, no 21, o que aconteceu? Teve esse mesmo desgaste com o passar do tempo, certo? Porque a resistência ao desgaste do esmalte e da resina são diferentes. Concorda? Erro na manipulação, esses pontos escuros. Tá? Bolhas de ar na superfície. E aí, do lado esquerdo, no 21, o que acontece? Teve um desgaste, certo? Quem que vai desgastar mais? Escova, 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 abrasão, abrasão, abrasão. Com o passar do tempo, quem que é mais duro? O esmalte, certo? O esmalte permaneceu na mesma altura. Quem que desgastou? A resina, criou um degrau. Veja que esse degrau, onde teve a pigmentação. Então esse degrauzinho, você passa a sonda, parece nem rosca, né? Mas, se você olhar no microscópio, tem um degrau enorme, tá? Então, por isso que pigmentou a interface entre o dente e restauração. Então, são coisas diferentes. Então, você tem que analisar isso, ok? E aqui, ó, lascou. Provavelmente na protrusiva. Veja o antagonista. A área, né, da incisal ali, ó, do 31 com 32, tem uma rampinha normal, né? Tipo, 30 graus. Veja entre o 21 e 22, vai deslizar normal. Mas veja no 41 para o 42. O que vocês enxergam ali? O que tem de diferente do antagonista entre o 31 com 32 e o 41 com 42? Veja que a incisal do 41 está mais vivo, certo? E o ângulo ali, ó, inciso distal, não tem uma maquininha? Ali que pode estar dando essa sobrecarga. Então, quando você for restaurar, você tem que analisar quem? Antagonista. Então, estou restaurando em cima, analiso o dente de baixo. Estou restaurando embaixo, analiso a parte de cima. Por quê? Eu tenho que fazer esse ajuste oclusal, pode ser depois de restaurar, né? Lógico, mas tem que arredondar aquele ângulo mesodistal do 41. Acho que é ali que está sobrecarregando. Entendeu? E aí você faz protrusiva, né? Pode fazer o movimento, né? Abre, joga e a gente trazer de volta assim. Jogou assim, ó, fez assim, jogou e aí puxa para trás, tá? Que vai ser essa parte lingual do antagonista. Arredonde ali. Não precisa desgastar o comprimento, mas ele fazendo um deslize vai ter um elevadinho, mas ele não pode travar. Se ele travar, ele vai sobrecarregar, forçar e pam, lascar a resina. Uma visão de perfil, né? Olha lá, manchou entre as camadas, tá vendo? E lascou ali. Ó, a visão intraoral. Então, essas manchas na interface, se eu der um acabamento, um polimento, eu posso remover. Acabo removendo e às vezes nem preciso fazer um reparo, certo? A não ser que a restauração fique abaixo desse plano. E veja que a fratura soltou e fraturou, né, lascou, camada da resina com resina. Quando você observa isso, a adesão entre o dente e a resina tá forte, não soltou ali.
Porque se soltasse o elo mais fraco dessa união fosse a camada híbrida, por exemplo, né, a resina com dente, soltaria toda a restauração e você iria visualizar toda a superfície do dente e não fraturou o meio da resina. Então a força foi tão forte que quebrou a resina, mas não soltou a união entre a sua restauração e o dente, tá? Olha lá, uma visão lateral. E aqui, aí sim, ó, faz um polimento, às vezes precisa fazer um reparo. Então, inicialmente eu tento fazer só o polimento. Se eu analisar que a superfície está muito para baixo, aí eu asperizo e faço um reparo ali, tá? Então, na técnica incremental, pessoal, eu tenho evitado fazer essa incisão muito estratificada, certo? E no curso eu vou mostrar como que eu faço para conseguir a mesma estética, até eu consigo trabalhar mais rápido, porque eu vou com menos incrementos, né? Porque quantos incrementos tem aqui? Ó? Vamos contar o número de cor aqui. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Azul, roxo, amarelo, verde, rosa e um cinzinho ali do halo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cores de resinas. Se eu fotopolimerizar 20 segundos cada camada, já vão ser o quê? 20 vezes 6, vai dar 120 segundos. Então, se eu faço uma restauração com menos incremento, é menos tempo de fotopolimerização, mas eu tenho que deixar os 20 segundos, concorda? Se seu foto for bem equilibrado, né, a intensidade boa. Se seu foto é mais fraco, você tem que compensar, né, e deixar mais tempo. Então, veja, se eu faço uma restauração estética com menos interfaces, a chance de fraturar, porque você viu aquela fratura, foi entre resina. Se você coloca um monte de camada, vai falhar alguma interface. Qual delas? Não sei. Então, se você tiver um número maior de interfaces, maior a chance de falha. Entenderam a lógica? Veja aqui, ó, a paciente tinha lá pontinho manchado, dá para ver onde foi feito o aumento, já dá para ver a linha da interface, entendeu? Ficando visível. Olha lá, visão lateral. O que eu fiz? Asperizei, aumentei e corrigi a luminosidade. Olha lá. Restauração finalizada. Tá? Ó, como era, como ficou. Como era, como ficou. Outro caso, ó. Por que amarelou essa resina no 21? Por quê? Me digam vocês aí. Qual foi o problema dessa resina no 21? O que vocês acham? Manipulação? Às vezes você está com uma resina bem legal, boa, mas o que está acontecendo não está convertendo, o grau de conversão da sua resina. Ah, mas meu foto é fraco, tem que comprar um novo? Teoricamente sim, certo? Tá, mas não estou sem dinheiro, o que eu faço? Aí você tem que ver a potência, pelo menos, que está esse foto. Pegar um radiômetro e ver a intensidade que está esse foto. Certo? Como? Pede para o seu técnico trazer um radiômetro e veja quanto de intensidade, né, em miliwatts por centímetro quadrado está a potência do seu foto. E aí você tem que ver se está muito fraco, compensar pelo tempo. Certo? Então aqui, nesse caso, manchou porque a resina não foi bem polimerizada, certo? Não foi o acabamento. O acabamento também pode, ó. Se você ver, mas no meio ali, ó, tá vendo que tem umas linhas, uns riscos assim? Ali não foi bem acabado e polido. E aí a superfície está mais rugosa e é ali que penetrou mais pigmento. Ok? Então acabamento e polimento também, mas toda a resina manchou. Então, quer dizer o quê? Que não converteu legal. Tinha muito monômero residual, por exemplo. Ó, aí fiz um reparo. Falando em polimerização, é isso. Ó. Tem que usar um foto potente. Mas cuidado, né? Você fala assim, quanto melhor, mais forte, né? Mais potente, melhor. Cuidado. Tá? E muito potente também pode causar dano. É energia, né? E aí, qual investir? Depende aí de quanto que você tem de orçamento. Eu investiria num foto polywave, porque os materiais que a gente tem usado
tá cada vez mais claro, né? Então a gente não usa tanto material com fotoiniciador tipo canforoquinona, né? Que é um pozinho amarelo. Então, eu ficaria ali em Polywave. Qual? Aí vai do gosto do freguês, né? Olha esse trabalho aqui, ó. Não é um trabalho recente, é um trabalho de 2006, só que foi feita uma análise dos fotos com relação à profundidade, né, e à intensidade. Veja que interessante. Tem os números ali, mas o gráfico é mais fácil de entender, ó. Como que foi conduzido esse trabalho, pessoal? Pegaram lá fotos 1, 2, 3, 4, 5 fotos, 4 LEDs, 1 halógeno, que é o Optilux 501. Só que 2 halógenos, uma ponta mais de 11 milímetros de diâmetro e outro 8. Veja no gráfico aqui onde tem essas linhas coloridas, que foi o quê? Na linha de baixo, na horizontal, distância em milímetros, e na vertical, intensidade em por. Então, tem um sensor aqui como se fosse o sensor, tá? Eu venho com o meu foto e encosto. Isso aqui seria o zero, né? Distância zero, estou encostado. Então, teoricamente, vai chegar quanto de intensidade quando eu estou encostado? 100%, concorda? Então, todos os fotos, independente da intensidade, se tem 1000, 2000, 600, 800, 1200, vão chegar 100%, que aqui estou analisando, né? Mas os pesquisadores estavam analisando a intensidade em porcentagem, tá? 100% está chegando aqui no meu sensor. À medida que eu vou distanciando, que daí tem ali naquela escala, 0, 2, 4, 6, 8, 10 milímetros, é a distância que então, a gente está polimerizando. Imagina você polimerizando OD no 27, polimerizando lá. Você vai polimerizar o adesivo que está lá na cavidade, lá na parede gengival, lá embaixo. Então já está uma caixa mais profunda. Você consegue encostar o foto? Às vezes não, né? No dente. Mesmo se você encostar, aproximar da cúspide, vai ter o que aquela distância? Da ponta do foto aqui até a parede gengival, pessoal. Dá em torno do quê? De uns 4, 5 milímetros, concordam? Se eu pegar aqui, ó, no gráfico aqui, ó, as linhas, e for nos 5 milímetros aqui, ó, e fazer uma linha vindo, subindo assim, ó, pega mais ou menos lá 3 cores, né? A cor de rosa, o marrom e o azul. Esses 3 fotos, pessoal, a intensidade deles caíram pela metade. Como assim? Se o foto tem 1200, vai estar chegando 600 lá na resina. Se o foto tem 600 miliwatts, vai chegar o quê? 300 lá embaixo. Daí não vai estar polimerizando. Entendeu? Se seu foto, você mediu lá no radiômetro, tem 400, vai estar chegando lá no final, lá embaixo, 200. Não está polimerizando. Entendeu? E aí? O problema não é a resina, entendeu? O problema está no foto. Beleza? Entenderam? Tá, mas daí eu escuto assim: poxa, professor, mas eu não sei fazer essa técnica que o professor está fazendo aí para evitar essas manchas e lascas. Pô, eu não tenho dom, né? Não nasci com isso, com essa parte, né, manual. Eu acredito que não é dom, é treino. Tem que praticar. Não adianta você, não sei, tem que esperar vir, sabe, a inspiração e pum, faz, calma lá, vai esculpindo. Não, tem que treinar, tá? E a experiência a gente vai adquirindo com a prática, certo? Então tem que praticar. E o problema também não está só na técnica, tá? Lógico, a técnica interfere, mas onde que está o problema? No equipamento, o foto. Se você tem um foto barato, pode estar aí o problema, tá? Então tem que investir em equipamentos e materiais de qualidade, porque isso vai evitar o retrabalho, tá? Então a gente tem que investir no que traz receita, certo? Então, foto de boa qualidade. E como é que a gente vai evitar os manchamentos? Retomando lá a dica, ó. Manipulação. Tem que deixar a resina homogênea. Como que eu vou manusear a resina? Luva bem limpa,
Se você não quer manipular no dedo, usa uma placa. Se não quer usar uma placa, usa um DAPEN de silicone, certo? Dei várias opções. Não fica só cavando lá com a espátula, a seringa, né? Tira a quantidade que você vai usar. E também, ó, tem que realizar uma boa polimerização, um grau de conversão adequado, tá? Então, infelizmente, vai ter que gastar e investir no fotopolimerizador. Porque, se você pensar, todo o procedimento que a gente faz no consultório vai luz, selante. Vou cimentar um onlay, vou fazer uma restauração, vou cimentar uma faceta, um bloco, né? Tudo vai luz, certo? Quem é ortodontista aí? Qual que é a pior coisa? Às vezes você até investe numa resina legal para cimentar os brackets, mas o bracket fica lá pipocando, soltando, né? Você fica lá colando o bracket, né? Vai fazer a manutenção, chega lá o paciente com uns 3, 5 brackets soltos. O tratamento não anda. O problema não está no adesivo, no cimento, está no foto, né? Então, se você tem um bom foto, você vai ter uma boa polimerização, um grau de conversão e não vai ficar soltando o bracket, daí o tratamento anda. E como evitar as lascas? Como evitar as lascas, você vai ter que trabalhar na técnica. Qual técnica? Na estratificação. Quanto menos interface, menos a chance de falha. Se eu tenho mais interfaces, mais chances de falha. Tá? Manipulação da resina para deixar menos bolha de ar, porque daí também se ficar bolha de ar entre os incrementos, pode gerar ali a tensão e soltar todo o incremento ali. Ok? Esse era o assunto de hoje, né? Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aqui no comentário. Se você gostou do vídeo, deixa um like lá para a gente saber se estamos indo no caminho certo, né? Aproveitando, gostaria de convidar para vocês me seguirem nas outras redes, tá joia? Boa noite, se cuidem, um abraço.